Glória a Deus. Hoje nós vamos estudar a porção chamada Vaet Hanan, que significa e eu supliquei. Ela compreende o livro de Devarim, que no grego se chama Deuteronômio, né? E ficou Deuteronômio para nós, mas o nome do livro é Devarim no hebraico. O capítulo é 3, versículo 23. Glória a Deus. Hoje gostaria muito que os novos que estão aprendendo agora a Torá prestassem muito atenção. E hoje nós falaremos de algo um pouco mais profundo, amém? Amém. Eu vou tentar tornar ele simples e de fácil entendimento. Porém, aqui tem algo muito poderoso da parte de Deus para a tua vida, para as nossas vidas, amém? Você precisa entender uma coisa, irmão. Oração é uma comunicação com Deus, amém? Até aí, tá tranquilo? E súplica. O socorro é uma insistência. E aí, o que é súplica? Nós vamos ver hoje no contexto original e nunca mais você vai errar. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, vou pegar a caneta aqui e vamos ler o texto para que a gente entenda o porquê que é dado o nome Vaet Hanan, né? Por que desse nome? Porque aparece no texto essa palavra aqui, ó. Também eu nesse tempo, implorei graça ao Senhor, ou supliquei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Rogo-te que me deixas passar, para que eu veja essa boa terra que está da além do Jordão, essa boa regiosa montanha e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais.Amos começar com o texto. Eu implorei, eu supliquei, né? É o nome da porção. Eu supliquei. Eu supliquei. Quando a palavra ela tem esse significado, Vaet Hanan, e eu supliquei, eu implorei pela tua graça, nós temos que entender o que é o conceito de graça primeiro, porque a súplica está relacionado à graça. Nem toda oração que se faz a gente pede a graça, nem toda oração, né? Às vezes você ora por um propósito ou por outro. Claro que para a gente chegar até Deus precisamos do perdão dele para a nossa vida, mas às vezes a sua oração de intercessor, de clamar por alguém, de só falar com Deus: Senhor, quero te ouvir, fala comigo, sou teu servo. Então nem todas as orações você vai suplicar a graça, implorar a graça de Deus. Essa passagem, quando você vai para a Gemátria, depois eu vou falar o que é Gemátria, ela diz que ele pediu 515 vezes para que o Eterno, Moisés pediu 515 vezes para que o Eterno pudesse permitir ele entrar na terra de Canaã. Mas nós já sabemos que Moisés não ia entrar, porque o Eterno já havia dito, e por conta de uma ação de Moisés. Qual foi? Não santificar o nome do Senhor diante das águas, quando ele fere a rocha. A palavra que aparece é: não me santificou diante das águas. Irmão, água, sinônimo de palavra. Santificação, kadosh, né? Significa
Separar. Descontaminar. Vou precisar de outra caneta, essa caneta tá ruim. Separar, descontaminar. Então ele não se separou para santificar a palavra diante das pessoas. Quando que eu não santifico a palavra de Deus? Porque a palavra é kadosh, a palavra de Deus é santa. Quando que eu não torno ela santa? E aí? Hã? Quando iramos, que? Fala mais. Quando a gente erra, também. Mas a ação de Moisés, começa a pensar na ação de Moisés. E Deus falando para ele assim, ó, você não me santificou diante das águas. Hã? Não cumpriu o que Deus mandou. O que mais? Hã? Ele deixou o eu dele. E aí? Vamos pensando aí. Vocês estão no caminho. Não está errado não. Não, vocês estão no caminho. Então olha o que acontece. Você já ouviu falar da sã doutrina? O que é a sã doutrina? É a doutrina da igreja? Não. Doutrina da igreja é estatuto, é regulamento interno. É coisa de homens, é lei de ordenanças. Que Paulo vai contra também na época do rabinato farisaico. Então olha isso. Na época do rabinato lá farisaico, que eles estavam, vamos dizer assim, corrompidos por um sistema babilônico. Porque após o cativeiro babilônico, os judeus, os rabinos daquela época, eles aprenderam muitos costumes pagãos lá dentro da Babilônia. Eles ficaram mais de 70 anos na Babilônia. Então aprenderam costumes pagãos dentro da Babilônia. Vou dar um exemplo. O judeu pode me excomungar agora, mas usar kippah é um costume babilônico. Onde você vê um mandamento sobre o kippah? Não existe. Então é um costume. Acender vela no Shabat para receber o Shabat, costume babilônico. E qual é o rabino que vai ensinar isso daí para a sinagoga dele? Não vai. E às vezes o messiânico, o que acontece com o messiânico? Ele aprende isso dos rabinos, dos rabinos ortodoxos e traz para a fé. E nós temos que tomar cuidado. Porque tem coisas tanto dentro da igreja quanto dentro do judaísmo que está fora da verdade. E olha só o que Moisés fez. O que ele tinha que fazer? Presta atenção, fica comigo, viu, meus irmãos? Não vai ficando chateado não, presta atenção na palavra. Depois você analisa tudo e retém o que é bom. Olha isso. Santificação diante das águas. A palavra de Deus é a água que vem de Deus para nutrir a nossa vida. Nós já sabemos isso. O próprio Yeshua, né, falou para aquela mulher: a água que eu te der vai criar em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Está falando da palavra, né? Porque ele é a própria palavra viva, é a Torá viva. Então olha só isso. Quando Moisés não santifica as águas, significa que ele faz ao contrário do que aprendeu. O que é rocha? Firme fundamento. E qual que é o firme fundamento para o povo de Deus? A Torá, que é a sã doutrina. A Torá significa doutrina. Então a ordem a Moshe, Rabbeinu, a Moisés, era para que ele falasse, para que a rocha minasse água. Fala com a rocha. Ele feriu a rocha. Quando você fere o firme fundamento, você causou um pecado. Você transgrediu, como ele falou, desobedeceu. Então o que acontece? A forma de eu ensinar as escrituras também, se estiver o contrário do que Deus ordenou, eu não estou santificando a palavra. Eu estou tornando ela uma palavra adulterada. Foi o que os pais da igreja fizeram, adulteraram o ensino. Moisés ali diante de todas aquelas pessoas, ele alterou o ensino de Deus. E quando você altera o ensino de Deus, você não está santificando, mostrando que a palavra é santa. Não, você está colocando o seu eu dentro da palavra. Foi o que ela falou, ela deixou o eu ferir a rocha.
Quando você coloca o seu eu dentro da palavra, o que vai acontecer? Vai ferir a doutrina. Porque a palavra vem de Deus para a nossa vida. E isso que aconteceu em várias situações ao longo da história. Se você parar para analisar, o povo de Israel, qual era a maior preocupação de Deus? Até nessa porção nós vamos falar sobre isso. A maior preocupação do Eterno é que esse povo não se contaminasse com idolatria, com os outros povos, não se corrompesse, não adorasse outros deuses. Essa era a maior preocupação. Então Moisés, ele vem alertando novamente o povo. Primeiro ele fala assim: eu supliquei ao Senhor. Eu vou falar sobre isso daqui, tá? Só quero que você entenda o contexto. Eu supliquei ao Senhor, eu pedi graça. Irmão, quem é que pede graça e não encontra? Hã? Quem é que pede perdão e não é perdoado? Quem? Se tem um cara que merecia ser perdoado, era Moisés. E quando a gente vai analisar o texto, a gente vai descobrir algo profundo aqui que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Mas olha só, eu supliquei graça. O que Deus falou? Por que Deus falou basta? Por que Deus falou chega? Porque senão Deus teria que dar. Porque qualquer que confessa o pecado alcança a misericórdia. Isso é um princípio. Então Deus falou basta, chega. Porque se ele continuasse perseverando em oração, ele ia ser atendido. E Deus já havia falado para ele? Não. Então o que ele começa? Um processo de techuvá para mudar o decreto de Deus. Porque a techuvá muda decreto, o arrependimento muda os decretos. O que é techuvá? O arrependimento. O arrependimento muda o decreto de Deus. Às vezes o decreto é para a morte, você se arrepende do que fez, Deus dá vida. A cidade de Nínive não foi assim? Era o decreto de morte. Se arrependeram, fizeram techuvá, e o Eterno não deu morte, perdoou. Então olha só, quando Deus fala basta, tem um segredo aqui. Não me peça mais isso, não me fale mais sobre esse assunto. Já está decidido. Ah, então Deus foi ruim com Moisés? Não, depois nós vamos ver algo tremendo acontecendo aqui. Só que, nesse momento, chega desse assunto. Não me pede mais. Porque senão Deus teria que favorecer. Qualquer um que pede perdão a Deus tem que ser alcançado pela misericórdia. E olha que interessante isso daqui. Então, ó, para a gente gravar bem. Você tem que santificar a palavra de Deus. Quando que eu santifico a palavra de Deus? Quando eu torno ela mais pura possível. E eu só consigo tornar a palavra de Deus mais pura possível se eu buscar o contexto original das Escrituras. Porque se eu buscar no contexto já traduzido, transliterado, ela já vai vir com alterações. Então ela não vai estar 100% santificada. Você sabia que a língua mais santa que tem é o hebraico? As letras do hebraico tem uma força, tem um poder, irmão, que se você estiver num ambiente ruim e colocar uma música em hebraico, as palavras, as letras do hebraico, ela santifica todo o ambiente, de tão kadosh que é. Então nós, para nos tornarmos mais santos a Deus, nós temos que estudar a Bíblia no contexto verdadeiro. Enquanto os outros ficam estudando aí Lutero, Marcião, Valentiniano, os pais da igreja, e fica com essas doutrinas de trindade, doutrina de cai no poder, doutrina de unção do riso, unção de prosperidade, doutor Mark Murdock, fica vendo essas heresias aí. Nós aqui nós decidimos diferente. Nós decidimos santificar a palavra de Deus, tornar ela mais santa possível para as pessoas receber essa santificação e serem separadas ao Eterno. O que separa uma pessoa ao Eterno? A palavra. Lembra que Yeshua falou para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos anunciei. Olha o poder que o hebraico tem. Jesus era judeu, falava hebraico. Agora, se você for estudar a Bíblia no português, você vai ver coisas que não faz sentido nenhum. Igual os homens traduziram lá, Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo. Quando você lê isso, você interpreta que é fim de término.
Mas quando você vê no contexto mais original, você vê que não é término, é finalidade. A finalidade da Torá é o Messias. Por quê? Quem é o Messias? A Torá viva. A palavra, o verbo que se fez carne. Essa é a finalidade da Torá, nos revelar um Messias. Porque o Messias tem que cumprir Torá. Se ele não cumprir Torá, ele não pode ser o Messias. E teve várias proclamações de Messias antes de Cristo. Por isso que quando Yeshua vem, o povo naquela época não o recebe. Porque já tinha um histórico de vários outros Messias que tinham vindo. E qual é a esperança do povo judeu? A esperança é que o Mashiach vem para levantar o tabernáculo de Davi, como é profecia, para trazer paz sobre a terra, para reinar sobre nós. Só que eles não entenderam que isso será na sua segunda vinda. Porque todo candidato ao governo tem que fazer a sua candidatura. E tem que firmar o seu partido. Por isso nós somos chamados cristãos. Cristão significa os do partido de Cristo. Sabia disso? É uma palavra moderna, não é antiga. Antigamente eram os Nazarim, os seguidores do Nazareno. Então nós temos que entender o contexto histórico, porque senão a nossa pregação ela fica vazia de informação. Por que os judeus não receberam Yeshua? Por que eles não receberam? Se eles conhecem a Torá. E a Torá fala sobre Yeshua, eu vou mostrar isso para vocês e para vocês. Ó, olha o que Moisés estava falando. Estava aqui, ó, nas entrelinhas, já demonstrando o Messias, ó. Olha nas entrelinhas. Então nossa função, de novo, é santificar a palavra, tornar ela o mais pura possível. A palavra eu supliquei, que nós lemos aqui, supliquei graça. Por que supliquei graça? Vamos pegar a palavra lá, ó. Vaet Hanan. Vamos dividir essa palavra. O que é Hanan? Graça. Ser gracioso, achar graça. Hanan é graça. O que é Vaet? Foi traduzido como e eu pedi, supliquei, enfim. Olha esse mistério aqui, ó. Que palavra que é essa daqui, ó? É um Vav, que é a sexta letra do alfabeto hebraico. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sexta letra. Olha o que está aqui. O que está aqui dentro? O Et. O que é o Et? O Aleph e o Tav, que é a primeira palavra, a primeira letra do alfabeto hebraico e a última. Quem é a primeira letra do alfabeto hebraico e a última? Quem que é? Yeshua. O alfa e o ômega, o início e o fim. Ele é as palavras. Certo ou não? Então olha isso. Se aqui nós temos o Aleph, aqui o Tav e aqui o Vav, significa a graça vai vir através de um homem que tem por objetivo ser a palavra de Deus na terra. Quem é o homem que veio e representou a palavra? Porque ele era a própria palavra. E é através de quem que a gente encontra a graça? Hã? É através de quem que você recebeu perdão? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha salvação. É através de Cristo que a gente recebe perdão dos nossos pecados. Porque Ele fez expiação, Ele fez caparada dos nossos pecados. E agora sim, nós podemos nos conectar com Deus, receber as benevolências de Deus, por conta do sacrifício de Yeshua. Por isso que Deus falou para ele: basta, não é a hora ainda de enviar, não é a hora dele vir. Aleluia. Nós vamos continuar estudando o livro de Deuteronômio, de Devarim, e você vai ver lá na frente, ele falando assim: gente, vai surgir um profeta semelhante a mim, a ele vocês ouviram, a ele vocês ouvem. Está falando de Yeshua novamente. Aleluia.
O próprio Yeshua, em João capítulo 5, ele vai falar sobre o que Moisés escreveu dele. Falou: se vocês amassem verdadeiramente Moisés, vocês me amariam, porque Moisés escreveu sobre mim. Em João capítulo 5. Então nós temos que começar a perceber nas entrelinhas aqui, ó, o que Deus quer nos revelar. Ele já estava falando que o perdão viria para as pessoas que pecaram, que não santificaram a rocha, que falharam em algum aspecto na doutrina, mas não naquele momento. Algumas coisas tinham que acontecer. E olha que interessante como é já a anunciação do Messias. Como que é o nome de Josué? Yehoshua. Como que é o nome do Messias? Hã? Vamos aí, gente. É igual, quem falou? Quem falou que é igual? Obrigado, Flavinho. O nome do nosso Messias, que nós chamamos Yeshua, é igual. Como assim é igual, pastor? Me explica esse mistério. Vou explicar. Yehoshua, nome de Josué. O nome de Yeshua, no hebraico, A mais O, hebraico moderno, é igual a E. O encontro da vogal A mais a vogal O, se você somar A mais O, é igual a E no hebraico. Então você pode falar Yahoshua, ou você pode falar Yehoshua. Mas por que a gente chama ele de Yeshua? Porque depois do cativeiro babilônico pararam de pronunciar o Ru. Só por causa disso. Aí ficou Yeshua no hebraico moderno. Só que o nome dele é igual. E Deus fala assim: e Josué fará o povo entrar em... A vinda de Cristo foi para trazer o que para nós? Eu vim para que tenhais e tenha como abundância. Josué vai fazer o povo entrar em Canaã. Canaã é a representação do que? Terra abundante. Ele já estava anunciando o Mashiach. Por isso que Deus fala: basta, não me fale mais desse assunto. Moisés era cabalista. Ele conhecia de gemátria. Ó, gemátria. Quantas vezes mesmo ele suplicou? Que idoso que essa palavra Vaet Hanan tem a gemátria de 515. Fala muito de Torá ao único Deus. Ou você pode somar, que vai dar 11 é a gemátria da palavra bênção. 11 é a gemátria da palavra bênção. Ah, mas eu quero resumir mais ainda. Tá bom, soma. O que traz bênção para a tua vida? Aliança mosaica. Aliança que Deus fez com Moisés e o povo de Israel. Deuteronômio 28. As cláusulas da aliança estão aí. Pode ver que nessa porção, quem estudou sabe do que eu estou falando. Moisés, ele vai falar o tempo todo para o povo de Israel: a aliança que Deus faz com vocês, a aliança que Deus faz com vocês. Não adora outros deuses, por conta da aliança que Deus tem com vocês. Ele está ensinando uma nova geração sobre uma aliança que Deus tem. Para essa aliança de Moisés, ela traz somente uma coisa. Duas coisas. Bênção ou... Faz a gemátria, 1 mais 1. Você pode escolher. Você só tem dois caminhos: ou da bênção ou da maldição. Você decide. Aleluia. Sabe qual é a aliança que Deus fez com Moisés? Eis que eu ponho diante de você a bênção e a maldição.
a bênção quando me obedecer e a maldição quando desobedecer. A bênção vai gerar vida, a maldição vai gerar morte. Você escolhe. Ainda Deus fala para Moisés assim: escolhe a bênção. Por quê? O número 2 cabalístico, o número 2 da Gemátria, que é uma forma de estudar os números da Bíblia, ele representa a escolha do homem, o bem e o mal, a bênção e a maldição, o contraponto, o equilíbrio, o ponto de equilíbrio. Você tem uma força, mas você tem outra também. Você tem a Yetzer Hará, que é a inclinação da carne, mas você tem a Yetzer Hatov, que é a inclinação para o bem. É os dois pontos, né? Os bandidos mal, que era tudo bandidão, usavam isso daqui, ó. Um é preto com a bolinha branca, o outro é branco com a bolinha preta. Nem todo mal, nem todo bem, todo bem tem uma pontinha de mal e todo mal tem uma pontinha de bem. As ideias, não tem nada a ver. Mas é para mostrar o contraponto. Toda força tem uma outra força para equilibrar na natureza. Pode ver você tem a carne e tem o espírito. E uma luta contra o outro. Você tem um lado racional e o outro emocional. Um luta contra o outro. Você tem o bem e o mal para escolher. Estão conseguindo entender? E isso que foi ruim para o homem. O homem não estava preparado para isso. Quando Deus criou o homem, o que Deus falou que o homem não poderia comer? Da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Ele comeu do bem também. E ele comeu do conhecimento do mal também. Por isso que o bem e o mal está dentro de nós. Quem vai florescer? Quem você alimentar. Pode falar, Dan. Desculpa, é que eu achei que o raciocínio pode ser legal. Qual é a segunda letra do alfabeto hebraico? É o Beit? Beit. Significa casa, né? Habitação. É o que você acabou de falar, de o que habita dentro de você, o bem ou o mal. Isso. Tá sabido, tá vendo? Esse presbítero sabido. Fez a lição de casa. Mas é exatamente o que tem dentro de cada um de nós. E nós somos morada. Se você alimenta o mal floresce. Se você alimenta o bem floresce. Olha aqui, ó. Percebe isso. Percebe. Ele tem 515 vezes. Aí você faz a Gemátria, dá 11. É o número da bênção. Mas a bênção só vai vir através da escolha. Porque tem dois caminhos a ser seguido. A escolha da fé, do caminho de Deus, da obediência, ou o caminho da desobediência. As pessoas decidem. E essa decisão, esse conhecimento do bem e do mal que é difícil. Porque você conhece os prazeres do mal. E você aprendeu a gostar dele, né? E agora, como escolher o outro? É muito difícil, irmãos. Então veja que essa porção, ela é muito profunda. Ela vem anunciar para nós que sim, nós teríamos a graça, o perdão, sim, teríamos. Para Moisés foi algo diferenciado que Deus deu a ele. Porque Deus tinha um plano mais elevado para Moisés. Por conta da elevação dele. Ele se elevou acima dos demais. Mas olha só, ele falou que Josué levaria o povo para Canaã. Josué é a figura de um Messias. De um ungido. Ele foi capacitado para fazer o povo herdar a terra de Canaã. E Yeshua é um ungido, capacitado por Deus, para que através dele a gente também alcance o nosso Canaã, a nossa eternidade. E como que eu tenho que fazer? Só vou alcançar através da graça. Então entenda o que é essa súplica. A súplica é o pedido de perdão. Ah, eu supliquei ao Senhor. Você pediu perdão. Eu supliquei ao Senhor. Eu pedi perdão. Pedi muito perdão. Essa súplica, ela vai acontecer num processo que a gente chama de techuvá, de arrependimento. Uma autoanálise. Examine o homem, pois a si mesmo. É você ver as suas ações. E a gente deve fazer essa análise todo Shabat. Na verdade, todos os dias. Mas
Como às vezes o dia é corrido, você deita e capota, nem fala com Deus e só dorme, não recita nem um Shema. E aí fica complicado, né? Então, olha só isso. Esse caminho do arrependimento a gente tem que fazer todo dia que termina o nosso dia. Terminou o nosso dia, onde eu errei, onde eu falei, o que eu podia melhorar? Pai, me mostra. Mas não fez? Tem ainda o 7º dia para você fazer isso. Hoje você para tudo e reveja os seus conceitos. Segunda, o que você fez? Terça, quarta, quinta, sexta. O que você fez? Qual foram as suas ações, boas ou más? Porque você só tem 2 escolhas. Ou as suas ações são boas ou as suas ações são más. O problema é que a Bíblia fala que há caminho do homem que parece reto aos seus próprios olhos. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que fazemos, porque pode parecer estar correto, mas às vezes não, porque parece estar correto aos nossos próprios olhos. Então o análise que eu faço é aqui, ó. Deixa eu ver se está alinhado. Peraí, tem alguma coisa desalinhada. E eu me corrijo. O meu alinhamento parte aqui desse direcionamento aqui, ó. A minha posição é na palavra. A minha postura está firme na doutrina. Porque se eu não ficar, que servo de Deus que eu sou, irmão? Eu quero que vocês entendam uma coisa, mano. Moisés era um cara que era, no meu ver, o mais merecedor de entrar. Meu, não foi fácil a jornada do cara, mas ele deixou 1 minuto de santificar a palavra. Mas e agora? O que ele está fazendo? Ele está ensinando a Torá de novo, para uma nova geração não errar. Ele está santificando a palavra agora? Por isso que ele pede graça. Deus falou, não faça isso, porque se você fizer eu vou ter que dar. Você está fazendo a tua techuvá, você se arrependeu, está fazendo diferente, agora você está santificando a mim diante da nova geração. Estão conseguindo entender? E aí o que ele vai repetir para o povo de Israel? Ele vai repetir o Aseret, o Decálogo, que é os 10 mandamentos. Ele vai repetir o principal trombeta que deve voar dentro de cada um de nós, que é o Shema Israel. Ele vai repetir para o povo. Falou, lembra que Deus revelou as palavras no monte? E ele começa a lembrar todas as palavras. Por que sempre nós vamos ter que fazer esse exercício de ficar relembrando as palavras do Eterno? Porque água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, uma hora entra. Uma hora a palavra ela se torna um com você. E quando isso acontecer, acabou. Criou dentro de você princípios. Você vai contra os seus princípios? Você vai contra os seus princípios? Se você vai contra os seus princípios, você se anula. Estão conseguindo entender isso? Os princípios estão dentro de mim. Eu vou contra eles, eu estou me anulando. Ninguém vai contra os próprios princípios. Não, eu tenho princípio, não vou. Não, é meu princípio, que não vou. Porque criou em você isso. Você não vai contra o seu princípio. Mas até criar esse princípio dentro de você, irmão, a pessoa vai batendo contra o mandamento, vai ferir na rocha. Agora não, Moisés recebe o não de Deus. Basta, chega, não vamos tocar mais nesse assunto, que senão vai dar ruim para mim. Deus falando, chega Moisés, você é muito sabidão. Você quer o resto de que sabe que eu vou dar. Então, não. Faz o que você tem que fazer aí. Que o plano de Deus é muito superior àquilo que ele queria. Aleluia. E o nome de Caleb, que era sucessor de Josué? O que tem a ver Caleb aqui, Vasco? Ele não é o sucessor de quem? De Josué? Não. Deus escolheu ele também. Ele era muito. Não, escolheu, mas não é sucessor. O que é sucessor? É o que vem depois. Tipo assim, Elias. Qual que é o sucessor? Eliseu. Sucessor de Eliseu era para ser Geazi, mas ficou leproso. E aí vai. Sucessor é o que vem depois. Caleb não, é outra tribo. Filho de Jefoné, é outra história, irmão. Que a gente fala só no próximo capítulo. Caleb foi um guerreiro. Ele tá querendo dizer, e a história de Caleb? Não, Caleb entrou na terra, recebeu a herança, porque perseverou em seguir ao Senhor. Da geração anterior, o único, né?
Os únicos, as únicas tribos que entrou, a tribo de Yehoshua e a tribo de Caleb. Tá? Ah, mas pastor, os levitas entraram. Sim, mas levita não tem herança na terra. Deus não deu posse de terra para levita, porque falou que a herança do levita é o Senhor. O que é levita? Eram os corraninhos, os sacerdotes. Então o sacerdote tem herança na terra? Não, casa caiu para nós. Quem nós quer juntar tesouro aqui? Por isso que Deus não deixa eu ficar rico. Entendeu agora, pastor Jorginho? Que você ficava me perguntando. Não deixa. Sacerdote mesmo, não o que existe no mercado. Sacerdote não tem herança na terra. Tem que ter do melhor? Tem. E quem mantém o melhor para o sacerdote? Vocês que entregam a primícia todos os meses, dizimam na casa do Senhor, ofertam, são abundantes na vida do sacerdote. Olha quanta coisa gostosa eu tenho para comer em casa. Só não estou comendo porque eu não vou lutar amanhã. Você entende isso? Deus deixou leis para o povo manter o sacerdócio. Imagina, quem ia na frente da guerra? Sacerdotes iam na frente, carregando os utensílios sagrados, carregando as coisas, intercedendo pelo povo, ensinando o povo, fazendo sacrifício pelo povo, tudo pelo povo, o sacerdote, tudo pelo povo. E o povo, tudo pelo sacerdote. E hoje em dia? Sacerdote, tudo pelo povo. E o povo, tudo por eles mesmos. Toma! Você não é gente não, viu? Naquela época, o sacerdote, ele era honrado por Deus, mas através das pessoas. Hoje em dia, irmão, às vezes, de verdade, eu sempre falei assim, ó, ser sustentado pela igreja comeu pão que os irmãos amassou, que é pior que o diabo, que amassa. Que parece que os outros querem, não, pastor, aqui, ó, na minha, não, paga o seu salário, viu? Xixi, sai, trabalha para você, não sou funcionário de Deus. Ele te deu lei para você obedecer, você obedece, senão você recebe maldição. Com maldição sois amaldiçoados. Quem? Vós, a nação todos, porque roubais a mim, diz o Senhor. Vocês são amaldiçoados, ficar roubando a Deus. Então tem que fazer o que Deus determinou, irmão, em todos os aspectos. Aí olha só, Yehoshua vai lá, recebe herança, igual ele falou, Caleb recebe herança. E o sacerdote? Por que, Senhor? Não. Sua herança sou eu. É diferente. Qual a função que Moisés fez? Sacerdote, juiz, legislador, liderança, profeta. Olha o ministério de Moisés. Deus ia dar um pedaço de terra para ele? Não, a herança dos levitas é o quê? É o Senhor. Por isso que Deus falou, basta. Para você é algo maior, é outro galardão, é outra coisa. Sua herança não está na terra. O Du fica falando isso para mim direto, pastor, seu galardão não está na terra. Eu falei, mas não quero passar fome não. Aí ele falou, não passará. Eu falei, então leva lá uma cesta básica. A nossa herança eu sei que é o Senhor. A gente tem convicção. Só que na geração que a gente vive, por isso que tem que ensinar para as pessoas. Porque se uma pessoa se doa tanto por você, para te ensinar, acorda de manhã cedinho, estuda a Torá, estuda a Gemátria, estuda tudo, para passar para vocês mastigado a porção, para favorecer o caminhar de Deus, sabe, você caminhar com Deus verdadeiramente, essa pessoa merece honra. Aleluia. E esse cara sabe. Então, Moisés vai fazer esse trabalho incrível, irmão, repetir tudo, mesmo sabendo que não ia entrar. Ah, já pensou? Eu não estou ainda igual Moisés, eu confesso, irmão. Eu não fico na soberba, na mentira. Eu confesso. Se Deus falar assim, pastor Rafael, você não vai. Eu falo, então ninguém vai, não vou ensinar mais para ninguém. Não estou no nível dele ainda. Ele chegou no nível de Nefesh, bem próximo a Neshemá, mesmo a essência de Deus. Pode ver que até o rosto dele resplandeceu. Ele chegou quase no nível máximo da Nefesh, da alma humana. Nefesh é alma.
Ele quase chegou ao nível de Adão, quando era perfeito. Adão resplandecia todo o corpo, Moisés resplandeceu o rosto. Ele chegou bem perto. E eu e você? Ixi, tá lutando ainda, carne e espírito. Ainda tá lutando ainda. Estamos saindo do nível carnal, né, para ser espiritual. Tá? E guerra, né? E haja luta. Oh, meu Deus do céu, a gente está ainda lutando para ser um ser espiritual, Senhor. Oh, glória. Moisés, ele chegou num nível diferente. E o que Deus tinha para ele é muito maior. Então, irmãos, entenda uma coisa. Graças a Deus, nós temos o nosso Messias. Qual é o propósito do ungido de Deus? Nos levar à terra abundante. Quando falamos de abundância, tem um princípio. Então, quando falamos de abundante, nós estamos falando do quê? Fala aí, gente, me ajuda. Abundante é muito, muita coisa. Muito, 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 muito. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. O que traz a abundância de Deus para mim e para a tua vida? Obrigado, irmão. Obediência. Porque a obediência gera em nós bênção. E o que a bênção faz? Enriquece e não acrescenta dores. Olha só, a bênção enriquece e não acrescenta dores. Se você vai enriquecer e não vai ter dor, você vai ter o quê? Uma vida abundante, certo? Só que aqui tem um princípio. Cristo falou: o que você quer que Deus vos faça, faça aos outros. Pergunta: em quem que você abunda? Na vida de quem? Na vida de quem que você abunda aí? Eu vou ser generoso com alguém. Com quem que é? Quem que você abunda amor, paz, tudo que está relacionado a uma vida abundante? Faz isso verdadeiramente? A gente tem que ser honesto. Você abunda amor com seus filhos, vai brincar, vamos filhos, vem aqui, é isso? Essa é real. É o abunda amor com a minha esposa, vem aqui, ó, sabe, cuido é isso? Aí você quer ter vida abundante? Que jeito? O que você quer é o que você dá. Toma! Receba essa vida que você quer aí. Qual seria o direcionamento para que a gente possa abundar na vida dos nossos amigos, dos nossos parentes, da nossa família? Quais seriam as ações que nós deveríamos tomar em atitude de abundância? Vamos lá. Você só dá para as pessoas que você tem. Então vamos lá. O princípio de abundar na vida das pessoas é colocar na vida delas o que você tem. Pergunta: você tem amor? Você tem? A outra pergunta: você tem paz? Hã? Você tem dinheiro? Você tem poder de cura? Você tem poder de libertação? Você tem a palavra dentro de você para abundar a palavra na vida das pessoas? Rios de água viva? Então, você vai dar às pessoas o que você tem. E como que você vai fazer isso? Olha o que você tem. Eu tenho amor verdadeiramente? Então ame. Mas ame com abundância, ame as pessoas. Só que não confunda o amor carnal com o amor de Deus. Por Deus nos amar, Ele também nos pune. Você que é pai, que ama o seu filho, você põe ele de castigo. Porque o pai corrige o filho que ama. O amor é o cuidado que se dá. Qual o cuidado que você tem com as pessoas que você fala que você ama? Qual é o cuidado? Cuidado. Eu cuido dessa pessoa.
Eu não deixo ela adoecer, eu não deixo ela ficar para baixo, eu não deixo ela esmurecer. Ó, o cuidado dos homens que tinham com Moisés. Moisés desfalecendo os braços, ó os caras. Levanta Moisés, e segurou aqui o braço de Moisés. Cuidado, amor, cuidado. Sabe que isso vai prevalecer a todos. Então o cuidado que você tem com a sua esposa, o quanto você abunda amor na vida dela, nos seus filhos, o quanto você abunda paz. A gente só dá para as pessoas que a gente tem. Se você é atribulado, o que você abunda na vida dos outros? Tribulação. Tribulação. Ah, eu sou uma pessoa bem sucedida. Faz obras de tzedakah. Tira um pouco do que você tem e põe na vida de quem não tem. Deus está sendo tão bom para contigo. Porque você não quer abundância. Quem quer abundância, dá abundância. E é em todos os sentidos. O que você planta, você colhe. Em todos os aspectos da vida. Né? A gente poderia tratar só de dinheiro, só que isso é muito raso. Dinheiro é muito raso. Vamos tratar com uma amplitude maior. O que eu tenho dentro de mim e que eu posso ofertar muito na vida das pessoas? O que eu tenho mais dentro de mim é conhecimento da Torá, das Escrituras, e eu abundo na vida de vocês. É o que eu mais tenho. Zelo, irmão. Tenho muito zelo. Muito zelo. Por isso que às vezes eu dou bronca, os caras falam, mano, por que o pastor está dando bronca assim? Zelo. Eu amo esse reino, eu amo essa fé. E quando as pessoas barateiam a fé, ou faz só por fazer, eu sei o que vai vir na vida delas. E por amar a vida delas eu repreendo. Porque ai do que faz a obra relaxadamente, vai sofrer. Aí eu vou querer ver um irmãozinho meu que eu estou ensinando a sofrer? Não. Por isso que às vezes a gente fala com uma voz mais incisiva, fica mais bravo. O pastor já falou, chega! Aí todo mundo já fala, não, o pastor está endemoniado. Não é. Você tem que começar a compreender isso no mundo espiritual. A gente vai entregar para vocês o que a gente mais tem. Lealdade, princípio de honra. O que eu tenho em mim eu abundo na vida das pessoas. Eu sou leal a você. E o que você melhor tem, abunda na vida das pessoas. Deu mais ou menos para responder, mestrão? Ficou claro? Ficou bom? Conseguiu entender? O que você mais tem? Raiva, você vai transmitir isso. Mágoa, você vai transmitir isso. Você vai abundar isso na vida dos outros. Lashon hará, você vai focar na vida de todo mundo. Entendeu? O que você mais tem, você vai abundar na vida dos outros. E olha isso, quem quer abundância, dá abundância. Quer uma vida abundante, então dá. Porque quanto mais você dá, mais você recebe. Nós já falamos isso, o princípio de receber é dar. Olha a palavra, dar e ser-vos a dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordar. Abundância. Por que Deus quer fazer transbordar na tua vida? Porque quando transborda na minha vida, inunda a sua. Pega um copo aqui, ó, e deixa ele transbordar. Olha, o que acontece? Tudo que está em volta molha também. Desculpa, viu, obreiros? Depois eu li. Está vendo o que acontece? Quando transborda, é isso que Deus quer fazer. Transbordar na tua vida, irmão. Amém? Para que você tenha abundância de também transbordar para os outros, ó. Eu tenho que transbordar para os outros, para o que está na minha volta. Por isso que Deus falou para Abraão, ser tu uma bênção. Se você é a bênção, ó o princípio da abundância. Se você é a bênção, não importa o lugar que você está, aquilo floresce. É você que é a bênção. Lembra para onde que Abraão foi? Enquanto Ló foi para as Campinas Verdes de Sodoma e Gomorra, Abraão foi para o deserto. E o que aconteceu no deserto? Prosperou. Porque a bênção está sobre você. E onde você for, a bênção te seguirá, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. Que o Eterno levante sobre você o teu rosto e te dê shalom.